Salve, salve, meu querido aluno! Seja bem-vindo na aula de hoje. Eu me chamo João Anderson Bata e essa aqui é a nossa disciplina de Física. Vulgarmente, a melhor disciplina do mundo, não é não? Eu sei que sim. Lembrando que essas aulas são destinadas aos meus queridos alunos aqui do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Corrente. Então, pessoal, lembrando, esse conteúdo é uma revisão ali dos conceitos básicos do ensino médio. Então, a gente está revisando alguns conceitos fundamentais. Nessa aula de hoje, bem simples, a gente vai revisar aqui resistência, lei de Ohm e as associações de resistores em série, paralelo e misto. Beleza? De boa, bem tranquilo, bem de boas. Vamos lá. Primeira coisa é lembrar o que é resistência. Lembrando que resistência é um conceito macroscópico, é um conceito que a gente consegue enxergar da nossa escala, nós seres humanos. Em microescala, a gente vai ter uma outra coisa chamada resistividade, que é um outro conceito em um outro contexto. Aqui não, resistência. Macroscópio. Vamos lá, analisar um circuito, um computador, um celular. Resistência é o quê? Nesse circuito, é uma propriedade que esse circuito vai apresentar em se opor à passagem da corrente elétrica. Então, quando você vê lá um circuito bem simples, como eu sempre gosto de desenhar, você tem lá uma fonte, né, um gerador ali, uma pilha, por exemplo. Aí você coloca aqui dois fios, coloca uma lâmpada. E ela brilha, né? Só alegria. Aí o que acontece? O circuito como um todo, o circuito seria essa linha fechada por onde a corrente elétrica passa, passando desde o gerador, pelo fio elétrico, passando pela resistência da lâmpada, voltando pelo fio, encerrando aqui. Esse circuito, esse percurso, vai proporcionar à passagem da corrente elétrica, que no caso são os elétrons em movimento, uma certa dificuldade. E essa propriedade é chamada de resistência. Matematicamente, a resistência, definida como letra R, basta você pegar a tensão elétrica, e dividir pela corrente. Lembrando que essa tensão aqui ela é representada pela letra U, e a corrente elétrica é representada pela letra I, que mede a intensidade da corrente elétrica. De maneira que a resistência, né, R, fica assim, ó, U sobre I. É o meu querido amigo Rui, olha aí, ó, o Rui, beleza? Rui. U é tensão. Lembra que essa tensão é a tensão que existe entre os terminais aqui, ó. Essa é a tensão. É como se fosse um desnível de energia produzido pelo campo elétrico aqui. Esse desnível de energia produz uma diferença de energia, que produz uma diferença de tensão. A diferença de potenciais entre esses pontos, que produz uma tensão. É como se você pegasse uma mesa e puxasse um dos lados para cima. Vai gerar um desnível e tudo que você colocar em cima vai descer. Vai buscar um nível mais baixo. Exatamente o que acontece aqui no caso da tensão. Então, a resistência é isso, é essa propriedade do sistema. A definição matemática é essa, Rui, né? Resistência é U sobre I. E a unidade, no caso, bota nessa caixinha, é o Ohm, certo? É o Ohm, em homenagem ao físico, né? George Ohm. Bem simples, bem de boas. Então, toda vez que uma questão requerer de vocês a resistência, basta você pegar a tensão e dividir pela corrente. Por exemplo, olha só, encontre a resistência de um circuito, aqui um circuito apresenta ao ser atravessado por uma corrente de 250 mA, né, conectado a uma tensão elétrica de 10 volts. Bem simples, galera. Vamos lá. Novamente, a resistência, basta pegar o U e dividir por I. Quanto é esse U? Esse U, lembra, é a tensão. É a tensão U. E nesse caso aqui vale quanto? 10 volts. Dividido pela corrente. Quem é a corrente? I. E nesse caso vale 250 mA, né? Ou 0,0025, no caso. 0,025 amperes. Então, a minha resistência, basta dividir. Ó, a minha resistência vai ser 10 dividido por 0,025. No caso, volts por ampere. Isso aqui vai dar quanto? 10 dividido por 0,025 vai dar 400 ohms. Claro, um exemplo extremamente fictício aqui, apenas para você entender como é que se dá o processo. Ele vai te narrar ali um determinado circuito, tensão, corrente elétrica,
e basta você dividir, né? Tensão, fluido. Né? Basta você pegar a tensão e dividir pela corrente. Bem simples. 10 dividido por 0,025 dá 400. Beleza? Bem simples, bem de boa isso aqui. Aí a gente recai na chamada Lei de Ohm. A Lei de Ohm foi proposta ali pelo George Ohm em 1845, se não me falha a memória, 43, século XIX, para não errar, não é mesmo? Então ali no século XIX, o George Ohm propôs ali que em um circuito elétrico é possível que você faça com que esse circuito apresente apenas resistências constantes. De maneira geral, a Lei de Ohm pode ser resumida da seguinte forma. Se você tiver um circuito, esse circuito pode fazer com que um determinado elemento dele tenha uma resistência que é constante. Se toda vez que a resistência desse circuito for constante, a gente diz que ele é um resistor ôhmico. Então, resumindo, a resistência é um resistor ôhmico, é constante. O que significa? Se ela é constante, ela não muda, certo? Ela não altera. Então, não muda. Ou seja, se você tiver um determinado circuito, tiver aqui um circuito qualquer, se você tiver aqui uma lâmpada, uma outra lâmpada e uma outra lâmpada, por assim dizer, isso aqui é um circuito, certo? E aqui ela vai ter uma determinada resistência 1, vai ter uma resistência 2, vai ter uma resistência 3. E aí o que acontece? Segundo essa regra aqui, ele está me dizendo que essas resistências, R1, R2 e R3, elas serão constantes se esses resistores forem ôhmicos. No caso aqui, se eu colocar um outro fio aqui, ou se eu colocar uma outra bateria aqui, se eu puxar um outro fio para cá, ou colocar um outro fio aqui, ou seja, não importa o circuito, certo? Qualquer circuito que eu tenha e a minha resistência for constante, eu considero esse resistor como sendo resistor ôhmico. Então, nesse caso, ele está me dizendo assim, que a resistência 1 vai ser igual à resistência 2, que vai ser igual à resistência 3, etc. E lembrando quem é a resistência? Resistência, você acabou de ver. Aqui, ó, a tensão pela corrente. Então, no caso aqui, ó, a resistência 1 é a tensão 1 dividido pela corrente 1. Resistência 2 é a tensão número 2 dividido pela corrente 2. Resistência 3 é a tensão 3 dividido pela corrente 3 e etc. Certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de lei de Ohm. No caso aqui, R é constante. Como é que isso cai em questões? Como é que isso cai em prova? Todo o Enem cai. É incrível. É incrível. É um vício que o INEP tem por resistência que sempre cai uma questão. Seja teórica, seja questões mesmo de cálculo. Olha aqui, ó. Então ele me diz assim, ó, em um circuito com resistores ôhmicos de resistência 10, ou resistor ôhmico de resistência 10, significa que todos serão 10. Encontre a corrente I2, que é essa aqui. Encontre a corrente I1 e a tensão U2, essa aqui, ó, do sistema abaixo. E aí, como é que faz? Bom, a lei de Ohm, no caso aqui, ela só tem 3 letras. R é igual a U sobre I. Beleza? Só tem 3 letras. Isso significa o quê? Que, inevitavelmente, a questão vai ter que dar 2 delas. Então, veja, aqui, ó, eu tenho um I e tenho um U. Eu posso ter um R1 aqui. Aqui eu tenho um I, né, o I2, aqui eu tenho o U2. Então aqui eu vou ter também um R2. Então eu vou calcular primeiro esse R1. Mas ele está me dizendo que o R1 vale 10, né? Então R1 vai ser U dividido por I1. O meu R1, ele me diz que é quanto? 10, porque todos são 10. Então 10 vai ser igual a U. Quem é o número 1? É 5. Ó. 5 dividido por I1. Quem é I1? Ele não sabe. Eu vou dizer que vale I1. Aí você faz meio pelos extremos assim, ó. Multiplica cruzado, né? Lembra que aqui tem o número 1 embaixo. Então, 1 vezes 5 dá 5. I vezes 10 vai dar 10I. Esse 10 está multiplicando, vem dividindo. Então vai ficar assim, ó, 5 dividido por 10 igual a I1. Se você dividir assim, I1 vai ser igual a quanto? 0,5 amperes. Isso aqui é o meu I1. Bem simples. E se eu quisesse, professor, calcular aqui, ó, como ele pede o U2?
Você vai fazer a mesma coisa, cara. R2 é igual a U2 e 2. Quem é o teu R2? Ele me disse que a resistência ó, é ômico, todos os resistores são ômicos, então se é 10, esse aqui também vai ser 10. Quem é o teu U2? Ó? Ele não diz quem é. Então você usa U2. Dividido por I. Quem é o I2? Ó? O I2, se aqui é U2, o I2 é 8. 8. Lembrando que aqui tem o número 1, né? E você multiplica cruzado. Esse vezes esse vezes esse. U vezes 1 dá U2. 8 vezes 10 dá 80. 80 volts. Pronto. Essa aqui é a resposta. Então você já achou as duas respostas que tinha para achar nessa questão. Perdão. Aqui. Beleza. Professor, é só isso. É. Mas assim, tem uma forma mais fácil de fazer isso. Mentira, professor. É. Olha aí, ó. Ele não está dizendo que a resistência é ômica, então R1 vai ser igual a R2. No meu caso. Quem é o teu R1? Vai ser U1 dividido por I1. Quem é o teu R2? É U2 dividido por I2. Nesse caso aqui, ó, a gente cria uma relação, que essa relação é mais fácil de ser utilizada nas outras questões. Nessa aqui não. Nessa aqui a gente utiliza mesmo R1, calcula R2 e calcula. Essa relação aqui ela é um pouco mais avançada, mas assim, não dá pra gente bater ela agora. Só para você saber que também dá para resolver dessa seguinte forma, certo? Explorando as relações matemáticas e etc. Mas ficou claro, galera? Bem simples, ó. Toda vez que a gente tiver uma questão de gráfico, você calcula R1, calcula R2, e se tiver mais um, você calcula R3. Basta vocês colocarem os valores ali que não tem para onde correr. Beleza? Tranquilo. Deixa eu ver uma outra questão aqui, ó. Lembrando que o circuito pode ser como esse aqui, ó. Pilha e lâmpada. Essa aqui é bem de boa, a mesma coisa. Ó, é um circuito ômico de resistência 20. Então, o meu R1 aqui, o meu R1 vale 20. E meu R2 também vale 20 ohms. Mesma coisa, cara. Aí aqui, suponhamos que aqui eu coloque, ó, ele está me dizendo que o meu I2 vale 6. Então aqui em cima vale 6. E meu U número 1, que é esse aqui, vale 60. 60 volts. Pronto. Então vamos lá, calcular um por um. Eu vou ter que calcular primeiro, lembrando. R1, que é igual a U1 dividido por I número 1. E calcular o teu R2, que é U número 2 dividido por I número 2. Calculando o primeiro aqui, ó. Minha resistência, que ele me disse que é 20. É U, no caso 1, 60. Dividido pelo meu I, ó, 60. O meu I não sabe. Chamo de I. Meio pelos extremos, ó. 20 vezes I é igual a 60. Esse 20 está multiplicando, vem dividindo. I é igual a 60 dividido por 20. O I vai ser igual a 3. 3 amperes. Mesma coisa do outro. E esse aqui, ó. O meu R2, ele também me disse que é 20. Por quê? Porque é ômico, Jesus. Ó, resistor ômico é 20. Então todos são 20. Quem é o teu U2? Ele não sabe. O 2 ele não sabe, eu chamo de U. E quem é o teu I2? Ó? I2 está aqui em cima, vale 6. Multiplicar cruzado, U vai ser igual a 6 vezes 20. 120 volts. Mesma coisa do outro. Beleza? Se tiver com dúvida, é só olhar lá o outro que eu fiz passo a passo. Esse aqui foi um pouco mais rápido. Essa é chamada lei de Ohm. Bem simples, cara. Bem de boas, bem tranquilo. E aí vem as chamadas associação de resistores. São 3. Série, certo? Paralelo e misto. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que não cai bonitinho assim na sua prova. Não cai bonitinho assim, certo? Como é que cai, professor? Cai assim, ó. Vai cair assim. Suponhamos que não tem isso aqui. Certo? Em vez de cair o resistor bonitinho, que é um desenhozinho, você vai cair um negócio assim, ó. De 3. Esse é o símbolo do resistor. 1, 2, 3. E aqui tem 3. A ideia da associação de resistores é porque dá muito trabalho ficar fazendo vários cálculos para vários resistores. Então você vai pegar o circuito e dizer assim, olha, dane-se, eu quero só um. É tipo chefe, não, só quero um circuito. Então você vai ter que se virar de alguma forma para transformar esses 3 aqui, ó, em apenas um.
Só isso. Esse é o trabalho da associação de resistores. Então você vai pegar aqui o chamado R1, R2 e R3. Você vai transformar no chamado resistor equivalente, REC. Aqui ele está me dizendo que é 220 ohms. Aqui ele está me dizendo que é 100. Aqui ele está me dizendo que é 470. Quanto vale esse maluco aqui? Cara, essa pergunta vale R$1 milhão. E é bem fácil. A minha resistência equivalente de uma associação em série. Série começa com que letra? S. S de quê? Soma. A resistência equivalente nada mais é do que a soma das resistências. Então, a minha resistência equivalente, ó, R1 mais R2 mais R3. Só alegria. Então, a minha resistência equivalente, ó, o que vai sobrar aqui é você pegar lá o 220 mais 100 mais 470. Você dá quanto, professor? Bom, cara, dá 200 mais 1, dá 300, dá 790 ohms. Quer saber? Não era isso que estava escrito bem aqui? Deixa eu só ver aqui rapidão. É, 990, exatamente. Essa é a resposta. Então, veja, a resistência equivalente de um resistor em série. Série começa com S, S de soma. Só isso. É não, professor. É só isso. Cara, tenha paz. Tenha paz. Física é fácil. Resistência em série é a mais fácil que tem. Vocês não vão. Olha, agora em texto, né, tal, questões do Enem, etc. Ó. Sabendo que uma casa foi construída segundo um padrão de lâmpadas em série, opa, cada uma com resistência 30, opa, encontre a resistência equivalente do sistema, sabendo que são 5 lâmpadas. Eu esqueci de fazer isso aqui. Então vamos lá, ó, bem simples. Você vai ter 5 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 resistências, né? Então aqui ele está dizendo que é 30, 30, 30, 30 e 30. Ele quer saber, ó, ele quer transformar todas essas 5 em apenas uma. A resistência equivalente. Quanto equivale? Você faz lá aquele macete matador que eu expliquei para vocês. Ó. A resistência equivalente em série. Série começa com S. S de soma. Então você vai somar quem? Você vai somar 30 mais 30. 5 vezes. Mais 30, mais 30, mais 30. Que no caso aqui vai dar quanto? 150 ohms. Só alegria. Só alegria, só isso. Aí vai vir um texto e tal, não sei o que, porque fulano é engenheiro e construiu uma casa, não sei o que. Meu amigo, falou em série. Série é soma. Só alegria. Mais difícil é esse aqui um pouquinho, né? Que é esse em paralelo. Vai vir bonitinho assim pra você? Vai nada. Vai aparecer uma loucura. Olha a loucura que vai aparecer pra você. Vai aparecer uma coisa assim, ó. Assim, aí aqui esse ponto que dividir em dois vai ficar assim, um pra cá, um pra cá. Esse resistor vai virar um negócio assim. O de baixo vai virar um negócio assim. É pronto. Aí fecha assim. Aqui ele diz que vira 39. Meu Deus, vou colocar 2 para ficar mais fácil. E aqui ele diz que vira 56. Meu Deus, vou botar 5, vou botar 3. Aqui eu vou dizer que vale 2. E aqui eu vou dizer que vale 3. E aí? Trabalhar com 2 assim é mais fácil? É, mas pode ter um monte, né? Então ele diz assim, ó, te vira, meu amigo. Eu quero que você converta isso tudo em apenas um. Também é chamado de resistência equivalente. Aí a resistência equivalente em paralelo é complicado, porque envolve uma coisa chamada de fração. Tem duas formas de fazer isso aqui. Tem uma forma fácil e uma forma difícil. A forma difícil é que é ensinada para vocês. É assim, ó, que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos das resistências individuais. E não sei o que, pá. Olha aí, isso aqui é uma loucura, cara. Quem sabe trabalhar com fração, cara? Quem sabe trabalhar com fração vai pro céu. Isso aqui é extremamente complicado. Ó, certo? Aí o que que acontece? Tem como transformar isso aqui numa outra forma. Bem simples até, como se transforma. É assim, ó. Quando você tem lá 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, você consegue fazer a multiplicação disso aqui, ó. Isso aqui é igual a quê?
você chama, aplica a técnica da borboleta, você multiplica esse vezes esse vezes esse. Aí na parte de cima vai ficar assim, ó. R1 vezes 1 dá R1. 1 vezes R2, R2. E embaixo você multiplica aqui, ó, R1 vezes R2. Lembrando que isso é 1 sobre o restante equivalente, lá no começo. Então quando você virar esse cara de cabeça para baixo aqui, ó, vai ficar assim, resistência equivalente. É igual você virar esse cara de cabeça para baixo. R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Certo? Então, ó, isso é uma forma de transformar. Você transforma esse cálculo aqui, nesse cálculo aqui, ó, resistência equivalente, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Aí você escolhe como você quer trabalhar, em azul ou em verde. Eu, juro pra vocês, eu só faço em verde. Pode vir a conta que for, eu só faço em verde. Porque fazer isso aqui, gente, dá muito trabalho. Eu vou mostrar pra vocês, vou fazer das duas formas para você ver. Certo? Então, ó, suponhamos, ó, vou fazer aqui, até aqui, vou fazer esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. Aqui não tem 2? 2 e 3? Pois é, eu vou fazer em azul primeiro. Não, vou fazer em verde. Ele está me dizendo que a resistência equivalente, ó, basta você pegar o produto em cima, o produto vai ser 2 vezes 3, dividido pela soma, 2 mais 3. Então a minha resistência equivalente, ó, em cima vai dar 6, e embaixo vai dar 5. Pronto, acabou, é isso. Agora eu vou fazer em azul, beleza? Então vai ficar assim, ó, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre o primeiro, que é 2, mais 1 sobre o segundo, que é 3. Isso aqui é uma soma de fração, então você vai ter que calcular o MMC entre eles. Você lembra lá? O MMC entre 2 e 3 é 6. Aí você faz, ó, 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3, mais 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Então aí vai dar, em cima vai dar 5 sobre 6. E aí, ó, esse é igual a esse. E aí quando você virar esse cara de cabeça para baixo, vai ficar RQ é igual a esse cara de cabeça para baixo, 6 vezes 5. Agora me diz, se não é o mesmo resultado. Ó, esse resultado é igual a esse resultado. Então é muito mais fácil você fazer pelo verde, porque basta você multiplicar, bem fácil, cara. Você multiplica e divide pela soma. Só isso. Olha aqui, ó. Vou fazer esse exemplo aqui. Aqui ele está me dizendo, ó, vou até redesenhar isso aqui, porque ele te deu 3. Ah, professor, mas se você fazer de 2, ó, bem fácil. Vou desenhar aqui de novo. Ó. Vou redesenhar aqui. Vai ficar assim. Vai ficar assim. R1, R2 e R3. Né? Aqui, assim. Beleza. O R1 vale 3. Esse aqui vale 2 e esse aqui vale 6. Então você vai fazer primeiro esses dois aqui, ó. Quanto é que vai dar isso aqui? Você faz, ó. Resistência equivalente é o produto, você multiplica 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3. Isso aqui vai dar 6 sobre 5. Oh, perdão. Aqui. Isso aqui vai dar 6 sobre 5. Então, minha resistência equivalente. 6 dividido por 5. Se você quiser dividir 6 dividido por 5, vai dar 1,2, né? Aqui. Ou 1,2, tanto faz. Deixa assim para mim no meu caso. Aí como é que vai ficar? Esses dois acabaram de se transformar em apenas um. Não foi não? Então agora eu vou ter que desenhar de novo. Mais embaixo. Fazer um outro desenho. Agora nesse outro desenho, perceba que esses dois se transformaram em apenas um. Que vale quanto? 6 dividido por 5. E o de baixo, aqui ó, 6 continua. 6 ohm. Vocês sacaram a ideia? Olha aí, ó. Esses dois aqui, tinha 3, né? Eu peguei 2, fiz esse cálculo. Esses dois se transformaram em apenas um, que tá aqui, ó. Agora eu vou pegar esses dois e transformar em apenas um. Como é que eu transformo esses dois? De uma forma, você multiplica em cima, você multiplica, né? 6 sobre 5 vezes 6,
dividido por 6 sobre 5 mais 6. Aqui em cima vai dar, deixa eu ver, vai dar 36 dividido por 5, vai dar 7,2 em cima. Multipliquei aqui na calculadora e aqui vai dar 7,2 também. Deixa eu ver aqui, galera, para não errar aqui com vocês, né? Então, bora lá. 6 vezes 6 dividido por 5 dá 7,2, perfeito. E embaixo, 6 mais... vai dar 7,2 também. 7,2 dividido por 7,2. Esse equivalente vai ser 1. Então, no final das contas, vai existir apenas um único resistor, né? Que vale 1 aqui. Então, trabalhar com resistência em paralelo é bem complicado. Esse exemplo aqui é um exemplo mais complexo, mas esse exemplo aqui é mais simples. Você só multiplica e soma. Bem fácil. Outros exemplos que podem vir encontre resistência equivalente. Bem fácil. Aí vai vir lá um coisa e tal. Aqui vai vir dizendo 10. E aqui vai vir dizendo 5, por exemplo. Como é que faz? Cara, bem fácil. Resistência equivalente, ó, é o produto deles dois, R1 vezes R2, dividido por R1 mais R2. Então, no caso, vai ser 10 vezes 5, dividido por 10 mais 5. No caso, a minha resistência equivalente vai ser de 50 dividido por 15. Você simplifica aqui por 5, vai dar 10 sobre 3, né? E daí dá 3,33 ohms. Então, bem simples, cara. Você multiplica e depois soma. Só alegria, só alegria, só alegria. E a mista, como é que faz a mista? A mista é a junção deles dois. Então, assim, não tem para onde correr nesse caso. Só vai ter que fazer um pouquinho mais de trabalho. Imaginar assim, que aqui tem uma resistência de 2 ohms. Imagina que aqui vai estar ligado uma de... Imagina que vai estar ligado de 4 ohms e aqui mais 6 ohms. Como é que você vai encontrar essa resistência equivalente? Bom, primeiro você vai ter que transformar essa aqui em apenas uma, né? Você vai ter que transformar em apenas uma. Aí depois que você transformar em uma, você vai fazer em série com essa outra aqui, ó, que estava 2. Entendeu? Mas quanto é que vai dar essa aqui? Essa em azul. Aí você vai ter que calcular em paralelo, no caso. É o produto. No caso, você faz, né? 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. No caso, vai dar 24 dividido por 10. 24 dividido por 10 dá 12,4. Então, essa resistência aqui vai ser 2,4. E agora, como é que eles estão? Bom, eles estão em série, né? Então, você vai pegar esses dois e transformar em apenas um. Somando esse mais esse, dá 4,4 ohm. Pronto, isso aqui é a resposta. Então, basicamente, resistência paralela, resistência de associação de resistência em mista, você só vai ter que fazer primeiro paralelo, depois em série. Ou então, primeiro em série e depois paralelo. Por exemplo, suponhamos que aqui, ó, esteja assim. Você tem aqui um circuito, aqui tem 2, aqui tem 3, certo? E aqui vai para cá, né? E aqui tem uma outra que vale 5. E aí, quem é que você vai ter que fazer primeiro? Note que eu podia tentar fazer em série aqui, paralelo logo, ó, mas não. Esses dois, eles estão em série aqui entre eles, ó. Eu preciso transformar esses dois em apenas um. Ou seja, isso aqui vai se transformar nisso aqui, ó. Embaixo vai continuar tendo o valor 5. E em cima, esses dois vão se transformar em apenas um. Vale 5. Ó, por que 5, professor? Porque é resistência em série. E em série soma. 2 mais 3, 5. Agora eu estou em paralelo, ó. Certo? E como é que calcula paralelo? Bom, paralelo bem de boas. Como é que calcula paralelo aqui, ó? Aí você lembra, né? Isso aqui vai se transformar em apenas um, que é o quê? É o produto. No caso, você faz lá
a resistência equivalente ao produto, né? 5 vezes 5 dividido por 5 mais 5. Que no caso vai dar 25 sobre 10, que dá 2,5 ohms. Isso aqui é a resposta. Então veja que resistência mista é tipo, você só tem que juntar as duas coisas, né? Série, soma reta. E paralelo, produto pela soma. Aí você só vai ter que treinar para saber quando é uma e quando é outra. Beleza? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na nossa próxima aula. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima e tchau!